Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à resolução das questões da primeira lei da termodinâmica desse livro aí, ó, o Tópicos de Física, tá bom? A gente já fez a primeira parte, nesse vídeo a gente vai finalizar as questões do bloco 1, tá bom? Questão 8 diz o seguinte: numa expansão isobárica, tem pressão constante, o trabalho realizado por um gás é tanto maior quanto. Aí ele fala da pressão e da variação do volume. Então é o seguinte, para calcular o trabalho numa expansão isobárica, a gente calcula da seguinte forma: trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Ou seja, o trabalho ele é proporcional à pressão e à variação do volume. Então, quanto maior a pressão e maior a variação do volume, maior vai ser o trabalho. Essa resposta está na letra A: maior pressão e maior variação do volume. Questão 9. A questão 9 ele fornece para a gente 6 afirmativas. Cada afirmativa está associada com um número e no final ele pede para a gente dar a soma das afirmativas que forem verdadeiras. Tá bom? Então vamos lá fazer essa análise. A primeira diz o seguinte: a energia interna de dada massa de gás é função exclusiva de sua temperatura. Isso é verdade. A energia interna é função da temperatura do gás. Só lembrar que U é 3 meios de nRT. O U, que é a energia interna, depende diretamente da temperatura, já que o N e o R são constantes. Bom, então 1 é verdade. 2. Numa expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é menor do que o trabalho realizado. Isso daqui é falso. Numa transformação isobárica, a pressão é constante. E aí, o volume aumenta, a temperatura aumenta. Dessa forma, o calor recebido tem que ser maior do que o trabalho realizado. Ele diz que é menor, por isso está errado. 4. Numa transformação isocórica é a mesma coisa que isovolumétrica, isométrica, aquela que tem volume constante, tá bom? A variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada com o meio exterior. Isso é verdade, porque transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica não tem realização do trabalho. O trabalho é igual a zero, né? Porque o trabalho é igual a P vezes ΔV, ΔV vai ser zero, porque não tem variação do volume, zero vezes qualquer valor de pressão, o trabalho sempre vai ser zero. E aí, se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos W, ΔU vai ser igual a Q menos zero, né? Já que o trabalho vai ser zero, então ΔU vai ser igual a Q, né? Já que Q menos zero é igual a Q. Então, na transformação isocórica, aquela que tem volume constante, ΔU é igual ao calor trocado. Afirmativa 8. Numa transformação adiabática, o gás não troca trabalho. Falso, né? Adiabática. Na transformação adiabática, o que é zero é o calor, não a troca de calor, tá? Transformação adiabática é aquela que não há troca de calor, por isso isso aqui é falso. 16. A energia interna de um sistema gasoso só não varia nas transformações adiabáticas. Errado de novo. Na transformação adiabática, o que não há troca é de calor, tá? A energia interna de um sistema não varia na transformação isotérmica, né? Que é aquela que tem temperatura constante, portanto o ΔU será igual a zero. Mas como ele fala da adiabática, aqui é falso. Por último, numa expansão isobárica, a temperatura do gás aumenta. A isobárica é pressão constante, ele está falando numa expansão, o volume aumenta. Na transformação isobárica, o volume é proporcional à temperatura. Então, se está acontecendo uma expansão, o volume aumenta. Como o volume é proporcional à temperatura, a temperatura também vai aumentar. Então, isso aqui é verdade, tá bom? As afirmativas corretas foram 0,1, 0,4 e 32. Essa soma vai dar 37. Então, a resposta aqui seria 37. Questão 10. Na questão 10, mais uma vez, a gente tem aqui 5 afirmativas, cada afirmativa associada com um número. No final, a gente vai dar a soma dos números correspondentes às afirmativas que forem verdadeiras, tá bom? Aqui no texto, ele só faz um pequeno resumo sobre o que é a primeira lei da termodinâmica. Ele fala que a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Daqui a formulazinha da primeira lei, ΔU igual a Q menos o trabalho, né? E aqui ele faz 5 afirmativas sobre isso, sobre a primeira lei, e quer que a gente analise se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro ele fala o seguinte: um sistema pode receber trabalho sem fornecer calor e sua energia interna aumenta. Então vamos lá. Se é uma transformação onde não tem troca de calor sem fornecer calor, isso é a transformação adiabática. Transformação adiabática, não há troca de calor, que é igual a zero, portanto, se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos W, como não vai ter o Q, vai ser zero, então fica ΔU igual a menos W, certo? Isso é o que é válido para a transformação adiabática. Aí ele fala o seguinte,
recebe trabalho. Se o sistema recebe trabalho, o trabalho é negativo. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que o sistema recebeu 10 joules de trabalho. Então, como ele recebeu, menos 10. Se a gente jogar aqui, ó, fica ΔU igual menos da fórmula, menos o 10 do exemplo que eu dei. Então, vai ficar menos com menos mais. ΔU vai ser positivo, 10 joules, tá? Não importa o número, só importa o sinal. O trabalho negativo forneceu para a gente um ΔU positivo. Então, olha o que ele fala. O sistema pode receber trabalho sem fornecer calor e sua energia interna aumenta. Verdade, né? Ó, não houve troca de calor. O sistema recebeu trabalho porque foi negativo e a energia interna aumentou porque deu positiva. Verdade primeiro. 2. O sistema pode receber calor sem realizar trabalho e sua energia interna aumenta. Então, vamos lá. Agora a gente tem, ó. Então, vou botar aqui que isso aqui é para a afirmativa 1. Vamos explicar aqui embaixo agora a afirmativa 2. Então, ele fala o seguinte. Um sistema pode receber calor sem realizar trabalho. Sem realizar trabalho é a transformação isométrica, né? O trabalho é igual a zero. Se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter que ΔU é igual a Q, né? Já que seria ΔU igual a Q menos W, W é zero. Beleza? Então, o sistema pode receber calor. Se ele vai receber calor, o calor é positivo. E sua energia interna aumenta, verdade, né? Se eu pegar um calor de 10 joules positivo, que recebeu. Se ele recebeu positivo, então a energia interna também seria positiva, portanto a energia interna também aumenta. Então é verdade. O sistema recebe calor, não realiza trabalho e sua energia interna aumenta. Bom? Então, só fazendo essas análises. 4. O sistema pode, simultaneamente, receber calor e trabalho e sua energia interna aumenta. Pode. Vê só. Vamos explicar o item 4 aqui. Então, ele fala que o sistema pode receber calor, então o calor vai ser positivo, e trabalho. Se ele recebe trabalho, o trabalho é negativo, né? Então, vamos pegar o exemplo de novo com o mesmo número 10. Pode ser qualquer número, tá? Então, a gente sabe que ΔU é igual a Q menos W. Então, ΔU seria 10, o Q é positivo, porque foi recebido, menos da fórmula, menos 10 do trabalho, porque foi recebido esse trabalho, né? Esse menos com menos. Ainda mais, 10 mais 10, a energia interna seria positiva, daria 20 joules. Energia interna, variação da energia interna positiva significa que ela está aumentando, é o que ele está dizendo aqui. Portanto, esse item 4 também é verdade. O sistema recebe calor e trabalho e sua energia interna aumenta. Bom, vamos para o item 8. O sistema pode realizar trabalho sem receber calor e sua energia interna diminui. Então, sistema sem receber calor, então afirmativa 8, vou fazer aqui embaixo. A afirmativa 8 diz que é sem receber calor. Se é sem receber calor, é adiabático, como foi o primeiro. A transformação adiabática, ΔU, é igual a menos W. Aí ele fala, o sistema pode realizar trabalho. Se o sistema realiza trabalho, o trabalho é positivo. Então, 10 joules. Então, ΔU seria igual a menos da fórmula e 10 joules do trabalho realizado. Então, quando o trabalho foi positivo, a energia interna foi negativa. Ou seja, a variação da energia interna negativa significa que ela diminuiu. É o que ele diz aqui, ó. O sistema realiza trabalho e sua energia interna diminui. Portanto, o 8 é verdade também. Tá bom? E por fim, a afirmativa 16, ele fala, o sistema pode fornecer calor sem receber trabalho. Mais uma vez, sem receber trabalho, a transformação isométrica, portanto, o trabalho é igual a zero. A gente tem que ΔU é igual a Q. Tá bom? Aí ele fala, o sistema pode fornecer calor e sua energia interna diminui. Se o sistema fornece calor, ele está perdendo aquele calor, né? Ele está fornecendo, liberando, cedendo. Então, seria negativo. Então, se eu pegar o exemplo aí de menos 10 joules de novo, quando o calor é negativo, o ΔU também é negativo, tá? Portanto, ela diminui. É o que ele diz aqui, né? A energia interna diminui. Portanto, é verdade. Então, todos são corretos, né? Então, a gente vai somar todos. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 16, 31. Portanto, a resposta correta aqui seria 31, a soma de todas as afirmativas. Questão 11 diz o seguinte. Um gás perfeito sofre uma expansão isobárica, ou seja, compressão constante, sob uma pressão de 5 newtons por metros quadrados. Seu volume aumenta de 0,20 metros cúbicos para 0,60 metros cúbicos. Qual foi a variação da energia interna desse gás se, durante a expansão, ele recebeu 5 joules em forma de calor do ambiente, tá? Então vamos lá, vamos começar de baixo para cima, né? Ó. Primeiro, se o sistema recebeu calor, esse calor é positivo, o calor recebido a gente trabalha com sinal positivo, então é 5 joules positivo. Ele quer que a gente determine o ΔU, né? A variação da energia interna.
Para a gente calcular essa variação da energia interna, a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica, ó, ΔU é igual a Q menos W. O que a gente tem, que são 5 joules, mas a gente não tem o trabalho, tá? Para a gente calcular esse trabalho, a gente vai se basear aqui, ó, que a expansão é isobárica. Se a expansão é isobárica, trabalho é igual a pressão vezes ΔV, vezes a variação do volume, tá bom? E aí, na questão, ele forneceu, ele disse que a pressão é 5 newtons por metros quadrados, disse que o volume inicial era 0,20 metros cúbicos e que o volume final é 0,60 metros cúbicos, tá bom? Com essas informações do volume, a gente pode calcular o ΔV, lembrando que ΔV, a variação do volume, é o volume final menos o volume inicial. Então, vai ser 0,60 menos 0,20, portanto, a variação do volume é 0,40 metros cúbicos. Se você preferir, não precisa botar esse último zero, apenas 0,4 metros cúbicos, tá bom? Então, jogando na fórmula do trabalho é igual a pressão vezes ΔV. Então, trabalho vai ser igual a pressão 5, variação do volume 0,4. 5 vezes 0,4, isso aqui vai dar 2 joules, tá bom? Deu positivo, está coerente, né? Porque ele disse que é uma expansão. Se a expansão, o trabalho é positivo mesmo, ok? Então, sabendo calor e sabendo trabalho, ΔU vai ser igual a Q vale 5, o trabalho vale 2. Portanto, a variação da energia interna aqui vai ser 3 joules. Questão 12. Um sistema gasoso ideal sofre uma transformação isobárica, aquela que tem pressão constante. A pressão vai ser igual a 5 vezes 10 a quarta newtons por metros quadrados. Ele fala que o volume evolui de 3 litros para 6 litros. E quer saber qual é o trabalho trocado com o meio externo, tá bom? O único detalhe aqui, ó, é que ele fala que 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Por quê? Para a gente dar a nossa resposta em joules, o volume tem que estar em metros cúbicos, não pode estar em litros, tá bom? Então, como ele deu o volume em litros, a gente vai ter que fazer essa conversão, tá? Mas essa questão é simples, ele só quer o trabalho. Como isso aqui é uma transformação isobárica, para calcular o trabalho, é pressão vezes ΔV. A pressão já foi fornecida, né? 5 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado, já está na unidade correta. Então, o ΔV, que é a variação do volume, é o volume final menos o volume inicial. Essa variação do volume vai ser 6 menos 3, né? Como foi dado aí. Então, a variação do volume é 3 litros. Só que a gente não pode usar em litros, a gente tem que usar em metros cúbicos. Ele disse que para passar de litros para metros cúbicos, é só acrescentar o 10 a menos 3. Portanto, essa variação do volume é 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Já transformado. Feito isso, a gente joga aqui na fórmula do trabalho. O trabalho vai ser 5 vezes 10 a quarta vezes 3 vezes 10 a menos 3 da variação do volume. Portanto, o trabalho vai ser 5 vezes 3, 15. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 4 mais menos 3 dá 1. Então, isso aqui vai dar 15. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. 15 vezes 10 vai dar 150 joules, o calor trocado com o meio externo, tá bom? Coerente porque o volume aumentou. Se o volume aumentou, é uma expansão, né? Saiu de 3 litros para 6. Portanto, o trabalho vai ser positivo também, ok? Então, pessoal, era isso. Chegamos ao final da parte 2 do bloco 1 das questões da primeira lei da termodinâmica do livro Tópicos de Física, tá bom? Eu vou estar deixando aqui um link com a parte 1 e um link com a aula completa sobre essa parte da termodinâmica, uma parte bem importante da física, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.